Diz a palavra do Senhor, irmão. João capítulo 19, do 38 ao 42, diz a Escritura. Depois disto, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 arrates de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como é costume dos judeus na preparação para o sepulcro. E havia um jardim naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, nós estamos diante desse texto tão solene, tão sério, tão santo, Senhor. E a nossa oração neste momento é que o Senhor nos dê a sua graça, graça do Espírito Santo, para que possamos entender, Senhor, o que esse texto está dizendo, Senhor. Fale conosco e aplique sua bendita, sua santa palavra à nossa alma hoje à noite. Nós estamos aqui para estudar esse texto e pedimos isso, pedindo também perdão de qualquer pecado em nosso coração neste momento, em nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro Jesus. Faz isso, Senhor, na nossa alma, para o nosso bem eterno, para a sua glória bendita e também daqueles que amamos, para o bem daqueles que amamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Meus irmãos, nós chegamos, pela misericórdia do nosso Deus, a esse trecho tão, assim, para nós estamos aqui pisando em terra santa, lendo sobre esses eventos momentosos, gloriosos, a respeito do sepultamento de nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. E que Deus nos abençoe para nós entendermos aqui o significado desses eventos, o que está acontecendo aqui verdadeiramente. Mas semana passada, nas últimas semanas, nós estudamos sobre a morte de Jesus. Se os irmãos forem observar bem, a partir do versículo 28, que eu convido vocês a nós fazermos uma leitura agora, diz assim: depois disto, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no ensopo, lhe achegaram a boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creais, porque isto aconteceu, para que se cumprisse a Escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E novamente diz outra Escritura: verão aquele que traspassaram. Então vocês percebem, meus irmãos, que aqui a ênfase desse trecho, no relato de João, é confirmar a morte de Jesus, é dizer que Jesus, quando viu que tudo já estava consumado, não tinha mais nada para fazer ali em termos da cruz de Cristo, de que ele já tinha sofrido a ira de Deus por nossos pecados, ele disse: está consumado.
Ele entregou o espírito dele, debaixo da vontade dele, quando o texto diz, inclinando a cabeça, entregou o espírito, ele morreu debaixo da sua própria autoridade. E ainda, então ele morreu por nossos pecados, morreu para que nós pudéssemos viver. É isso que João está querendo relatar aqui. Mas além disso, ele acrescenta que, cumprindo-se a profecia, e depois que os fariseus, as autoridades, pediram para Pilatos que fossem tirados, porque era a véspera do sábado, fossem quebrados ali as pernas, morressem logo as pessoas ali, os 3 crucificados, para que não ficassem aqueles corpos ali ainda no sábado, eles não quebraram as pernas de Jesus, quebraram dos outros 2, porque Jesus já estava morto. Mas para confirmar mesmo, um dos soldados furou um dos lados de Jesus, não sabemos qual foi o lado, com uma lança, e dali saiu sangue e água. Então, confirmando, tudo isso confirma que Jesus realmente morreu, verdadeiramente morreu. Então, meus irmãos, está consumado. Ele morreu, de fato, naquela cruz, por nós. Mas, irmãos, esse trecho que nós vamos estudar hoje, com a graça de nosso Deus, do verso 38 ao 42, ele continua nesse mesmo sentido, ou seja, para dizer assim para nós, olha, Jesus morreu mesmo. E aqui está mais uma evidência de que ele morreu, porque quando uma pessoa morre, é como... eu ouvi alguém dizer, que você pode amar muito uma pessoa, mas morreu, você sepulta, você enterra. Você não fica com aquele corpo ali, porque tem que enterrar. Os mortos, o que é que nós fazemos? Os mortos, eles são sepultados. Os vivos não são sepultados, mas os mortos, aqueles que verdadeiramente, genuinamente morreram, são sepultados. Então aqui, o objetivo também de João, meus irmãos, entre outras coisas, é nos dar mais uma confirmação. Ele morreu mesmo. Morreu. Mas tem outro detalhe aqui que está ligado à morte de Jesus e ao sepultamento de Jesus, é a humilhação de Cristo. Nós podemos dizer, meus irmãos, e esse também é o propósito de João, não apenas afirmar claramente que Jesus Cristo realmente morreu, mas também mostrar para nós essa última ocorrência da humilhação de Jesus. Veja, Jesus está humilhado, extremamente humilhado. E a última parte da humilhação de Cristo, daqui a pouco eu vou falar mais dessa humilhação, mas a última parte da humilhação de Cristo é o sepultamento dele. Ele está ali, depois de morto, ele é sepultado como qualquer cadáver, como qualquer um de nós, como a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte, nós morremos e nós somos sepultados por causa do pecado, por causa das nossas iniquidades. E o Senhor Jesus Cristo, ele passou por tudo isso que nós passamos. Ele foi morto, terrivelmente morto, e ele foi sepultado também. Foi a última parte ali da sua humilhação, meus irmãos. Mas, no entanto, o texto, conforme com a graça de Deus eu quero mostrar para vocês aqui, ele mostra que existe uma diferença nesse sepultado. Existe uma diferença neste homem aqui que é sepultado, uma diferença de todos os outros, e uma diferença que mesmo no sepultamento dele, assim como em toda a sua vida ele esteve em estado de humilhação. Mas se nós formos estudar, meus irmãos, o nascimento de Jesus foi diferente, a vida de Jesus foi diferente, a morte de Jesus foi diferente, o sepultamento de Jesus foi diferente. Ainda que ele estivesse em todos esses eventos, passando o que nós passamos, e em estado de humilhação, mas existem marcas nesse homem que difere ele de todos os outros homens. Por exemplo, ele nasceu de uma virgem por um milagre. O seu nascimento já é diferente. Ele é honrado mesmo em todos esses eventos de humilhação em que ele sofre. Nós observamos que aquele homem vem dos céus, que aquele não é um mero homem, mas é Deus homem. E o sepultamento do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, eu pretendo, com a graça de Deus, lhe mostrar nesta noite, mostra a honra deste sepultado. E há mais um detalhe aqui, irmãos, que eu gostaria de destacar também para vocês, junto ainda com a honra, falando da honra, aqui se cumpre profecias, como nós vamos ver aqui, mas um último detalhe que eu quero mostrar para vocês, são os agentes do sepultamento. Tem 2 homens aqui citados,
José de Arimateia e Nicodemos. E esses homens, eles tiveram assim, eu posso dizer para vocês assim, eles tiveram o privilégio de sepultar Jesus. Privilégio. Eles foram os que fizeram essa obra. Naturalmente tiveram ajuda dos seus empregados, porque eles eram homens ricos, né? Então eles tiveram auxílio, mas eles encabeçaram, eles dirigiram, eles solicitaram, especialmente, né, a Arimateia, solicitores de Arimateia, e eles executaram essa obra honrosa. E aqui nós vemos uma seriedade com que eles fazem isso, o respeito, a gratidão, o amor. É um ato de fé, meus irmãos, que se torna para nós digno de imitação, de exemplo. É um exemplo para nós, como eles tratam Jesus, como eles tratam esse morto, como eles o sepultam, apesar de que o texto diz que antes disso, especialmente citado com relação a José de Arimateia, eles tiveram medo de se manifestar como discípulos do Mestre Jesus, tiveram medo, ficaram com medo, ficaram com muito medo, e eram assim como que discípulos em oculto, especialmente aqui o José. Mas, meus irmãos, a maneira como corajosamente eles agem agora, depois do Senhor morto, indo à autoridade que era Pilatos, tirando o corpo de Jesus, preparando o corpo de Jesus para a sepultura, sepultando o Senhor Jesus, e com tudo isso também sendo cumprida profecias através desses atos deles, nós vemos como eles amavam Jesus, e como eles são exemplo para nós, em como hoje, eles que não entendiam com certeza muito o que estava acontecendo, o que iria acontecer, eles tinham ainda deficiência de entendimento, de compreensão, mas eles agem com tanto amor, meus irmãos, que são exemplo para nós, muito mais ainda, no sentido em que nós hoje temos o conhecimento pleno, que eles ainda não tinham, porque nós vivemos depois desses eventos, nós vivemos depois da carta aos Romanos. Ele não tinha ainda uma carta aos Romanos, o irmão Caleb começou a ler para nós o capítulo 1 hoje, ele não tinha uma carta aos Romanos, nós temos. Então como nós devemos olhar para esse exemplo e dizer assim, eu me pareço com o José de Arimateia, eu me pareço com o Nicodemos, que eu me pareça com eles, não me pareça no medo, mas me pareça nessa ousadia que eles tiveram na morte, no sepultamento de Cristo, e de sepultar o nosso amado Salvador Jesus Cristo. Eu queria, irmãos, meditar um pouco vocês hoje nessas verdades gerais que eu apresentei aqui, em 4 pontos que nós vamos olhar hoje no nosso estudo. O primeiro ponto, eu quero olhar para vocês exatamente a relação que o sepultamento tem com a morte de Jesus e com outro evento, que se Deus permitir nós vamos estudar semana que vem, já no capítulo 20, que é a ressurreição de Cristo. Esse sepultamento ele está ligado aos 2 eventos, a morte de Jesus e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e a grande verdade da humilhação de Cristo naquela cruz. Esse é o meu primeiro ponto. Meu segundo ponto, meus irmãos, nós vamos olhar um pouco mais para os agentes do sepultamento. José de Arimateia e Nicodemos. Vamos olhar um pouco, meditar um pouco no medo que eles tiveram antes, mas a ousadia que eles mostraram, né, a mudança que eles tiveram e a ousadia que eles mostraram aqui neste último momento no sepultamento do Senhor Jesus Cristo. E em último lugar, meus irmãos, eu quero falar da honra do sepultado. Falei aqui de maneira geral na introdução, mas eu quero mostrar para vocês como esses eventos, eles mostram, como toda a vida de Jesus, conforme eu falei há pouquinho, como este sepultamento, ele mostra a honra de Jesus, mostra que aquele homem era diferente, estava enterrando um homem diferente, estava sepultando um homem diferente. Então vamos entrar no texto, irmãos. Eu vou lendo o texto, uma parte aqui, outra parte lá, conforme a necessidade, e nós vamos também lendo vários outros textos das Escrituras. Então já se prepare aí para você me acompanhar nos outros versículos da Bíblia que nós vamos ler para entendermos melhor esse trecho. Vejam, meus irmãos, a primeira verdade que eu quero meditar com vocês nesta noite é que o sepultamento do Senhor Jesus Cristo, ele está ligado ao evento da morte de Jesus, e no certo sentido, a toda a vida de Jesus, e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E com certeza nós podemos dizer
que João, ele colocou aqui esse trecho, esses poucos versículos, né, em que ele narra o sepultamento de Jesus, com esse propósito, para fazer uma ligação entre o que tinha acontecido, a morte de Jesus, e para nos preparar já para o que ele iria contar adiante, já no capítulo 20, que aconteceu no primeiro dia da semana, no domingo, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vejam, irmãos, em que sentido o sepultamento de Jesus está ligado à morte de Jesus? E aí, para entendermos isso, eu queria que nós lêssemos Marcos capítulo 15, versículo 43. Por favor, abra a sua Bíblia comigo, em Marcos capítulo 15, versículo 43. Marcos, em seu evangelho, também narra para nós esta história, mas ele dá um detalhe aqui que nos ajuda a entender a sepultura de Cristo, o sepultamento do Senhor Jesus Cristo. Marcos capítulo 15, versículo 43. Diz assim a Sagrada Escritura: E chegou José de Arimateia, conselheiro honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou de que estivesse morto, e chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José. Então, nós temos aqui, irmãos, que o sepultamento de Jesus, ele aponta para a morte, porque você não vai sepultar quem está vivo ainda. Né? Então, Jesus, ele morreu, como nós estudamos já, ele morreu debaixo da ordem dele. Ele não morreu como os outros crucificados, que na verdade morreram, coitados, porque foram quebradas as suas pernas, não estavam nem mortos ainda. Né? Você lembra o que aconteceu? Eles ficaram provavelmente ali, questão da asfixia, não conseguiam mais respirar, já não estavam respirando bem mesmo, e ali foi o final. Mas Jesus não quebraram as pernas de Jesus, porque Jesus já tinha morrido. E Pilatos mesmo fica admirado que Jesus já tinha morrido. E Pilatos, quando José de Arimateia vai buscá-lo para solicitá-lo, o corpo de Jesus, Pilatos se maravilha de que já estivesse morto, porque não era normal um morto morrer tão rapidamente na cruz. A cruz era uma coisa terrível, irmãos, era uma tortura, e a pessoa custava morrer. Levava às vezes, dizer, 2 dias crucificado. Que sofrimento, que coisa terrível. Mas o Senhor Jesus Cristo já morreu naquele mesmo dia, debaixo da sua ordem. Então, esse sepultamento, quando José vai buscar Pilatos se certifica, e tendo se certificado pelo centurião, ou seja, pela autoridade dos soldados, deu então o corpo a José. O centurião disse: não, ele morreu mesmo, está morto. Então, o sepultamento de Jesus, meus irmãos, como eu falei para vocês na introdução, ele é mais uma demonstração de que aquele homem estava morto, realmente morto, certificado pela autoridade romana, pelos soldados, por Pilatos e assim por diante. Então, aqui está a ligação que nós devemos entender entre o que João narra, os outros evangelistas também narram a respeito do sepultamento de Jesus. É para ligar e é para dizer assim: olha, ele morreu. Aquilo não foi uma aparência de morte, mas ele realmente morreu e ele foi sepultado. Aconteceu isso com ele. Essa é a primeira verdade, meus irmãos. Eu queria também destacar aqui, já que eu vou falar daqui a pouquinho de que esse sepultado era diferente, inclusive ele morreu diferente, ele morreu debaixo da sua ordem, e morreu antes dos outros, morreu quando ainda um crucificado normalmente não morria, mas ele morreu debaixo da ordem dele, porque ele disse: está consumado, e entregou o Espírito. Mas, meus irmãos, uma segunda questão aqui que eu quero dizer para vocês, que eu tratei também brevemente na introdução, é que esse sepultamento não somente está ligado à morte e indica realmente a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, mas mostra também
a humilhação que o Senhor Jesus Cristo viveu e chegou até onde ele chegou. Ele se humilhou até a morte, e morte de cruz, e a cruz também, meus irmãos, não foi o final, e a morte não foi o final, mas ele foi sepultado como qualquer homem, como qualquer pecador, como qualquer um de nós será sepultado. Porque nós somos pecadores, porque o salário do pecado é a morte, e aquele que é o Deus vivo, aquele que é o Filho de Deus, aquele que é a segunda pessoa da Trindade, aquele que é o Santo Filho de Deus, ele foi por nós para a nossa salvação até a sepultura como um pecador. Ainda que ele nunca tivesse pecado, mas ele foi humilhado até lá e ficou um tempo debaixo do poder da morte. Ele ficou sepultado algum tempo. Ele passou 3 dias, vamos colocar assim, sepultado, morto e sepultado. Morreu na sexta-feira, estava tendo a preparação dos judeus, ele foi sepultado ainda na sexta-feira. Ele ficou morto naquele sábado, sepultado naquele sábado, e ele ressuscita ao 3º dia, que é o domingo, o dia do Senhor. Então, ele passou por tudo isso, mas na verdade a humilhação de Cristo já foi desde o início, meus irmãos. Só o fato de ele deixar a sua glória e se tornar homem já foi uma humilhação extraordinária, porque Deus é altíssimo e Deus é o Criador e Jesus é Deus, mas ele se tornou homem como nós, e não somente um homem como nós, mas um homem de dores, um homem de sofrimento. Ele nasceu entre animais, ele não teve nenhum lugar para o seu nascimento, ele viveu ali como uma simples criança, cresceu na simplicidade, ele não tinha grandes posses, ele não era alguém importante, não era um entre os saduceus ou fariseus, alguém de, vamos dizer assim, de dignidade aparente ali para aquele povo. Ele viveu, meus irmãos, em estado de humilhação, apesar de que nunca pecou, mas ele nasceu com um corpo que sofreu as mesmas coisas que nós sofremos. Ele tinha sede, ele tinha cansaço, ele sofria tudo que nós sofremos aqui. Ele viveu nessa humilhação, até que finalmente, meus irmãos, foi morto entre 2 criminosos, morreu numa cruz, mas isso não foi o final. Ele foi, então, finalmente sepultado e ficou um tempo debaixo da morte. Essa é a humilhação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por que ele foi humilhado? E por que ele passou por tudo isso, meus irmãos? Ele viveu assim, dessa forma humilhada. Por quê? Para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ser vivificados, para que nós pudéssemos ter certeza da nossa salvação e ter esperança da vida eterna. Ou seja, vocês lembram o que João já tinha dito? João já tinha dito no capítulo 13 que ele os amou, tendo os amado os seus, capítulo 13, versículo 1, já li com vocês várias vezes esse versículo, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, amou até o extremo, amou até as últimas consequências, e ele foi sepultado, meus irmãos. Então tudo isso mostra a humilhação de Cristo. Então nós temos a encarnação de Cristo, e a encarnação de Cristo para sofrer debaixo das consequências do pecado, sofreu toda a sua vida, nunca pecou, mas estava sofrendo por nós, estava vivendo uma vida pura e santa, mas humilhado, e foi condenado, e foi crucificado, se tornou maldito. Lembra que o apóstolo Paulo diz, maldito todo aquele, citando o Antigo Testamento, maldito todo aquele que é pendurado no madeiro, e ele foi tirado ali daquela cruz, e foi sepultado como qualquer homem. O Filho de Deus, irmão, se humilhou para que nós pudéssemos viver. Preste atenção no que eu vou lhes dizer agora. O Filho de Deus foi sepultado para que nós pudéssemos sair da sepultura. Um dia nós vamos ser sepultados, não é? Um dia os nossos familiares vão nos enterrar, vão nos sepultar. Pois bem, ele foi para a sepultura
para que os nossos familiares, sabendo da nossa fé, e eles mesmos, aqueles que são crentes, quando nos sepultarem, eles possam ter esperança. E não uma esperança falsa, mas uma esperança certa de que nós vamos sair da sepultura. Ele foi sepultado para nós sairmos da sepultura. Ele morreu para nós sermos ressuscitados, para nós sermos vivificados. Ele morreu no nosso lugar. O Senhor Jesus Cristo foi sepultado também, veja, para que hoje eu possa dizer, eu já morri e eu já fui sepultado para a vida velha, para a vida antiga, para a vida do pecado. Você lembra o que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 2? Vivificados, pois, mediante a fé, aliás, vivificados, pois, ele diz lá em Efésios capítulo 2, estando nós mortos, melhor dizendo, em delitos e pecados, fomos vivificados juntamente com ele. Ele nos vivificou, estando nós mortos em delitos e pecados, mas para que ele nos vivificasse, ele teve que ir para a sepultura. Eu queria que vocês guardassem isso hoje à noite. Então, todas as vezes, meus irmãos, em que o pecado se aproxima de nós, observe o que eu vou lhe dizer agora também. Falei da sepultura no sentido de que a sepultura de Jesus nos dá vitória sobre a morte física e sobre a sepultura física, mas também a sepultura de Jesus, segundo o apóstolo Paulo diz, que ele diz, nós fomos crucificados com Cristo, nós devemos nos considerar mortos com Cristo, nós devemos nos considerar sepultados com Cristo. Sepultados para o quê? Sepultados para a vida velha, sepultados para o pecado, sepultados para a morte. Como disse um grande teólogo puritano, que escreveu um livro com esse título, em que ele dizia assim, a morte da morte na morte de Cristo. A morte morreu na cruz, mas nós podemos dizer assim também, a morte morreu na sepultura. A sepultura é a evidência final da morte de Jesus, porque só os sepultados, só os mortos são sepultados, e na sepultura Jesus estava sepultando a nossa morte, sepultando o pecado para nós, sepultando, meus irmãos, a escravidão da carne, do mundo, do diabo. Por isso que Paulo lá em Efésios 2 diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados, escravos da carne, escravos do mundo, escravos do diabo, mas o Senhor Jesus nos libertou. Ele é o nosso cabeça. Assim como Adão pecou e nós morremos em Adão no jardim do Éden, quando Cristo obedece e ele leva o nosso pecado, ele morre a nossa morte, ele experimenta a nossa sepultura, nós estamos sepultados agora e mortos para a maldição, para o pecado. Então eu posso me levantar todos os dias e dizer assim, eu estou sepultado para o pecado e eu vou viver para Deus, porque eu já morri para o pecado. Então o Senhor Jesus, meus irmãos, ele se humilhou para nós até o final, até a cruz, e mais que a cruz, até a sepultura, para que nós pudéssemos viver. Você lembra que o Senhor Jesus, já disse isso aqui várias vezes durante as últimas pregações, você lembra que Jesus disse, está consumado. Existe um sentido em que ainda faltava algo para acontecer. O que era? Quando ele disse na cruz, está consumado, mas ainda faltava alguma coisa para realmente estar consumado. O quê? A sepultura. Vocês estão entendendo? Jesus tinha que ser sepultado. Aí você já vai dizer, por que então, pastor, ele disse está consumado? Porque ele já estava dizendo que tinha completado. Para ele, já no decreto de Deus, ele seria sepultado. Então, Jesus está dizendo, consumou, acabou. A morte, ele experimentou tudo por nós, irmãos, ele se tornou um bebezinho. Ele sofreu o que um ser humano sofre nessa vida. Ele foi maltratado, humilhado, perseguido. Ele chorou como nós choramos por Jerusalém. Ele sofreu, ele foi humilhado até o final. Ele morreu, foi julgado, condenado, morreu numa cruz terrível. Carregou por nós a ira de Deus e morreu. Mas aí também foi sepultado, como nós vamos ser sepultados. Para que nós tenhamos a certeza que ele venceu a morte. Ele matou a morte quando morreu. Ele matou a sepultura quando ele foi sepultado. Ele passou tudo por nós. Se vocês quiserem pesquisar no Catecismo Batista, por exemplo, até anotei aqui, o Catecismo Batista de 1693, né? Sobre... Eu acabei esquecendo de anotar a pergunta, mas depois a pergunta é a resposta desse catecismo. E ele fala exatamente isso. Jesus
foi até a sepultura, foi o último estágio da sua humilhação, e ele passou um tempo morto. E nós podemos então dizer, meus irmãos, tudo isso ele fez por nós. Mas João e os outros evangelistas querem mostrar isso para nós, e nós entendendo ali também o que Paulo fala em Romanos, por exemplo, mas tem uma conexão com a ressurreição. Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 20, nós vamos estudar semana que vem, se Deus permitir. Veja, o capítulo 20, verso 1. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi aonde que ela foi, irmãos? Ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava e disse: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. A Maria Madalena, essa mulher também tão especial, né? Se José e Nicodemos aparecem no sepultamento, Deus honra uma mulher, Deus honra Maria Madalena, porque ela é a primeira testemunha de que Jesus não está mais no sepulcro. O sepulcro está o quê? Vazio. Maria Madalena chegou no sepulcro, mas o sepulcro estava vazio. Porque o sepulcro não podia segurar aquele que é o Filho de Deus. Jesus venceu a sepultura. Jesus venceu a morte. Jesus venceu o sepulcro. O sepulcro está vazio, irmãos. Semana que vem eu vou falar da ressurreição, mas hoje eu quero que vocês percebam como a sepultura ela está ligada à morte de Jesus, ela está ligada à humilhação de nosso Senhor Jesus, mas ela está ligada também à ressurreição. Por isso que João, ele detalha, e os outros evangelistas detalham o sepultamento de Jesus. Eles estão dizendo para nós assim: olha, nós queremos que vocês saibam, e nós somos testemunhas disso, ou conversamos com pessoas que são testemunhas disso, nós queremos que vocês saibam que ele morreu mesmo, que ele foi sepultado mesmo, mas que o sepulcro está vazio, que ele ressuscitou, que ele está vivo, e ele viveu para dizer assim: eu venci. E para dizer para nós também: vocês venceram em mim. Então, veja, irmãos, o valor do sepulcro do Senhor Jesus. Mas vamos passar adiante, irmãos, e eu queria agora falar destes agentes, que é José de Arimateia e Nicodemos. Bom, Nicodemos, eu vou falar um pouco logo do Nicodemos, porque geralmente as pessoas conhecem mais o Nicodemos, né? Nicodemos é aquele que aparece lá no capítulo 3, no Evangelho de João, vai à noite e quer conversar com Jesus. Ele é um homem diferente dos outros, ele é um dos principais dos fariseus, ele é um homem importante, e aqui também nós podemos dizer que ele, pela oferta que ele traz, né, ele traz aqui, levando quase 100 arráteis de um composto de mirra e aloés, que eram as especiarias usadas ali pelos judeus no sepultamento, que correspondia ali a uns 30 quilos de peso, né? O peso era 30 quilos ali, o que não era pouca coisa, irmãos. Então ele era um homem de posses, ele era importante, ele era um dos principais fariseus, como eu disse. Ele estava ali, por exemplo, numa ocasião em que os religiosos se reuniram já pensando em matar Jesus, e ele disse: não, mas vocês não estão fazendo conforme a lei. Então Nicodemos sempre é alguém que não claramente, ele com muito assim, sem publicidade, por medo também, ele não confessava, mas ele era a favor de Jesus. Então esse é o Nicodemos. Mas José de Arimateia, quem era José de Arimateia? Aí a gente tem que ler aqui alguns textos, meus irmãos. Peço para vocês lerem comigo. Mateus capítulo 27, versículo 57. Abra a sua Bíblia aí, por favor. Mateus capítulo 27, versículo 57. Diz assim a Escritura: e vinda já a tarde, chegou um homem. Veja o que Mateus diz dele, né? Chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus.
É isso que Mateus diz. Ele era rico, de Arimateia. Sabemos bem, né, que, bom, os irmãos podem pesquisar de onde era essa cidade, mas enfim, o mais importante é que ele era um homem rico e ele era o que, irmãos? Discípulo de Jesus. Então ele estava a favor de Jesus. Mateus 27, 57, que eu li agora. Agora, vamos ler... Preciso ler ainda mais adiante um pouquinho, me desculpe. Vamos ler o 58, que diz assim: foi ter com Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus, então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado, e José, tomando o corpo, envolveu num fino e limpo lençol, e pôs no seu sepulcro novo. Então, seu sepulcro novo, era dele, que havia aberto uma rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. Vamos ler outro texto, irmãos. Vamos procurando aí mentalizar essas informações, guardar na sua memória. Vamos ver agora Marcos, eu já li com vocês, mas eu preciso destacar agora um outro aspecto. Marcos capítulo 15, versículo 42 ao 44. Veja o que diz. Marcos capítulo 15, verso 42. Da palavra do Senhor. E chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. O que é dia da preparação? Véspera do sábado, o sábado era o dia do descanso, né? Qual era a véspera? Sexta-feira. Então era sexta-feira, chamado dia da preparação, guardem isso, né? Porque era a preparação para o sábado. Chegou José de Arimateia, conselheiro honrado, e olha só, que também esperava o reino de Deus. Então veja lá, diz que ele era discípulo, era rico, mas aqui diz que ele era conselheiro honrado, então ele era uma autoridade, e que esperava o reino de Deus, porque era discípulo de Jesus, esperava o reino de Deus em Cristo. E ousadamente, isso aqui é muito importante, ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Ousadamente, corajosamente, ele foi um ato de coragem, porque, irmãos, Jesus tinha morrido, sido condenado à morte pelos seus companheiros, pelos judeus, pelas autoridades judaicas que levaram, conspiraram, manipularam Pilatos. Vocês conhecem a história, nós já estudamos aqui, e ele foi ousado, ele sabia que os outros iam acabar sabendo disso, né? E ele sabia que podia sofrer consequências. Eles já vinham prometendo que expulsariam da sinagoga, e ele poderia perder muita coisa, mas ele ousadamente foi e pediu o corpo de Jesus a Pilatos. Vamos ver outro texto agora de Lucas, irmãos. Vejam que todos os evangelhos, quatro evangelistas, falam deste homem no momento da sepultura de Jesus, honrando este homem. Vamos ver Lucas capítulo 23, versículo 50. Lucas capítulo 23, versículo 50. Veja o que diz a Sagrada Escritura. E eis que um homem por nome José, que ele é agora? Senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, de Arimateia, cidade dos judeus, que também esperava ele o reino de Deus. Então, Mateus diz que ele era discípulo de Jesus, Marcos diz que ele esperava o reino e que ele ousadamente foi pedir para Pilatos. Lucas diz que ele era um senador, ele era do Sinédrio, irmãos, ele era da maior autoridade judaica, era do Sinédrio judaico. Ele era rico, político, importante,
E ousadamente ele foi solicitar o corpo de Jesus, sabendo que isso não ia ficar muito bom para ele não. E ele não tinha consentido, Lucas nos informa mais isso, com o conselho e os atos dos outros, ou seja, ele não foi um daqueles que levou Jesus para a morte e ficou gritando crucifica-o, né? Não foi um daqueles autoridades judaicas que incitavam o povo a gritar crucifica-o. Não foi um daqueles que manipulou Pilatos. Ainda que ele não fez isso publicamente, mas ele não consentiu. Ele não apoiou aqueles atos criminosos, porque ele amava Jesus, ele era discípulo de Jesus. E há uma expressão tão bonita, né? Que os dois evangelhos já citam aqui. Ele esperava o reino de Deus. Ele cria que Jesus, através de Jesus, viria o reino de Deus. Este homem, meus irmãos, este é o homem. Vamos voltar para João. No versículo 38 do capítulo 19, que nós estamos estudando, João, por sua vez, já diz assim: depois disto, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então tirou o corpo de Jesus. Irmãos, essa ousadia de José de Arimateia contrasta com o medo que ele manifestava até aqui. E eu quero chamar a atenção de vocês disso, tá? Até aqui, ele era discípulo de Jesus ocultamente. Ele amava Jesus, ele acreditava em Jesus, ele esperava o reino de Deus, mas ele fazia isso em segredo. Ele fazia isso em oculto, porque ele tinha medo dos judeus. Quem são os judeus aqui? Eu já tratei com vocês várias vezes durante as nossas exposições que o termo judeus no Evangelho de João, nós devemos interpretá-lo de acordo com o contexto. E geralmente em João, judeus é autoridades judaicas. É o sinédrio. São os seus, vamos dizer assim, os seus colegas de poder. São os outros senadores, são as outras autoridades que ele não tinha consentido quando elas decidiram matar Jesus, que ele não tinha consentido quando elas levaram Jesus a Pilatos. Ele era discípulo de Jesus, mas ele não falava isso. Ele ficava calado, porque ele tinha medo dos seus colegas. Ele tinha medo, irmãos. Nicodemos também era bem parecido assim. Às vezes que Nicodemos aparece, 3 vezes ele aparece em João, aqui ele aparece corajosamente. Mas nas outras vezes, ainda que ele fale alguma coisa, mas ele demonstra um certo medo também. Podemos dizer que ambos tinham participação nesse mal do medo. O medo de dizer publicamente que ama Jesus, que crê em Jesus, que é discípulo de Jesus. Por que medo? Porque ele era rico, porque ele era um senador, porque ele tinha poder humano, porque ele tinha dinheiro, e ele não queria perder isso, irmãos. Então, porque ele não queria perder essas coisas, ele não dizia publicamente que ele cria naquele homem de Nazaré, que ele cria naquele Messias, tão odiado pelos outros senadores, pelas outras autoridades. Então ele ficava calado. Aqui, essa atitude de José de Arimateia é reprovável, não é digna, não é correta, não é boa. Temer os homens mais que a Deus é pecado. Não tenha medo de dizer que você é de Cristo, de obedecer Jesus. Se tiver que perder tudo, é isso que a Bíblia vai nos dizer o tempo todo. Perca tudo. Paulo perdeu tudo por causa de Jesus. Ele chegou a dizer assim: para mim tudo que eu tive é perda por causa de Cristo. Ele pôde dizer: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque Jesus é mais importante que o poder, porque Jesus é mais importante que o dinheiro. Falei isso aqui de manhã hoje. Jesus é o bem, Deus é o bem maior.
Então, usufrua da vida, das bênçãos que Deus lhe dá. Não é pecado ter dinheiro, irmãos, nem mesmo ficar rico, apesar de que possivelmente nenhum de nós aqui vai ficar rico, quem sabe, não sei, né? Mas não é pecado ficar rico. Pecado é amar o dinheiro mais que a Deus. Infelizmente, Jesus diz que é impossível um rico entrar no reino dos céus. Não é porque seja pecado ficar rico, mas é porque a pessoa não quer perder a riqueza por Jesus. A pessoa começa a se deixar levar pela riqueza, pelo poder. Mas não é impossível para Deus. Quando Deus salva um rico, Ele salva também ricos. Os ricos amam mais a Cristo do que o seu dinheiro. Mas não importa, irmãos. Possivelmente nós não vamos ficar ricos. Possivelmente nós não vamos ser um José de Arimateia, nem um Nicodemos. Nós somos pobres, mas nós também podemos sofrer essa tentação do medo. Porque o mundo odeia Jesus. Mas não esqueça, irmão. Não tenha medo de seguir Jesus, porque Jesus é mais importante. Se você tiver que perder o que for que você tiver que perder, relacionamento, amigos, até família. Tem um hino que a gente canta de Lutero, né? O que eu tiver que perder, eu vou perder, mas eu não deixo Jesus. Porque Jesus, Ele é o mais importante que tudo. Mas é reprovável essa atitude de Arimateia, mas é louvável a coragem que ele mostrou nesse momento, porque ele se arrependeu do seu medo, ele mudou, ele disse assim: eu não posso fazer isso. Irmãos amados, se José de Arimateia não tivesse ido pedir a Pilatos o corpo santo de nosso Senhor, ele seria tratado como mais um bandido. E não é de hoje que corpos são desprezados, corpos de bandidos, né? E não merecem, não levam honra. E os crucificados por sedição ainda tinham mais esse desprezo. E Jesus foi crucificado por sedição, por revolução. Era falsa acusação, mas foi essa a alegação das autoridades judaicas. E ele seria desprezado, seria tirado ali de qualquer forma, ou deixado apodrecer, enfim. Mas não. José não podia deixar isso acontecer. Então José amava Jesus e ousadamente foi e pediu o corpo. E ele disse nesse momento: eu posso perder o que tiver que perder, mas eu vou sepultar o corpo do Senhor Jesus. Irmãos, por que ele fez isso? Graça de Deus. A graça que leva a crer em Jesus. E a fé nos torna cheios de amor a Jesus. E o amor a Jesus, junto com a fé, nos faz sermos corajosos, ousados, pelo nome de Jesus. E é isso aqui, é graça. Então eu quero lhes dizer, não tenha medo, mas pela graça. Olhe para Jesus, você crê nele, não é? Ame a Ele e tenha coragem de defendê-lo até as últimas consequências. Perca tudo, mas não abandone o Senhor Jesus. E ele foi, meus irmãos. E ele então sepultou a Jesus, mas ele amou Jesus. Mas há mais um detalhe aqui que eu queria chamar a atenção de meus irmãos, é que ele, junto com Nicodemos, eles sepultaram a Jesus. O Nicodemos trouxe, né, as especiarias e o túmulo, conforme a informação que João nos dá, no versículo 41, leiam comigo, e havia um jardim naquele lugar onde fora crucificado. Na providência de Deus, o local da crucificação daqueles 3 homens, entre eles Jesus, perto dali tinha um jardim. E nesse jardim tinha um sepulcro novo. E esse sepulcro era de José, conforme a informação, se eu não me engano, de Mateus, né? Esse sepulcro era de José de Arimateia. Então, meus irmãos, por causa disso, por causa de que estava perto o sepulcro, e era de José, pela informação do outro evangelho, e por causa da preparação dos judeus, leia o versículo 42, ali, pois, por causa da preparação dos judeus,
e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. Irmãos, estava chegando o anoitecer e estava se aproximando o sábado judaico, o dia de descanso, o dia do quarto mandamento. Lembra que nós lemos hoje sobre o Shabat, sobre o quarto mandamento, sobre o dia de descanso? Então eles tinham que parar. Eles não podiam sepultar Jesus durante o sábado. Eles tinham que fazer isso antes da chegada do sábado, porque o sábado tem que parar tudo. E tem que ser um dia de culto, de adoração. Hoje para nós é o domingo, né? Esse mandamento permanece, só que para nós é o primeiro dia da semana, onde Jesus ressuscitou. Então, eles mostram aqui um zelo pelo mandamento, pelo quarto mandamento. Eles antecipam, eles se programam, naturalmente eles planejaram isso. Nicodemos iria trazer as especiarias, ele planejou ali com seus empregados para tirar o corpo de Jesus, ele trouxe, né, um lençol, então, junto com aqueles seus servos empregados, como diz aqui o versículo 40, tomaram, pois, o corpo de Jesus, envolveram em lençóis com as especiarias, como é costume dos judeus na preparação para o sepulcro. Então, eles fizeram isso de forma ágil, mais ágil possível, para que eles não quebrassem o sábado. Isso é digno de nota. Vamos guardar, irmãos, o dia do Senhor com essa dedicação. É um outro exemplo que ele nos dá. O dia do Senhor não é dia para a gente fazer outra coisa a não ser dedicar a quem? Ao Senhor. Dedicar a Ele. E José de Arimateia e Nicodemos fizeram isso aqui. Mas tem uma diferença que eu queria destacar para vocês, que essa obediência ao mandamento, o dia do Senhor, é feita por eles diferente dos inimigos de Jesus. Vamos olhar aqui o versículo 31. E eu quero fazer um contraste agora do que eu falei, inclusive, semana passada. No versículo 31 diz assim: os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que lhe quebrasse as pernas e fossem tirados. Olha aí a diferença, né? Porque a diferença era o que, irmãos? Ambos parecem que estão obedecendo o mandamento do sábado, não é verdade? José de Arimateia, junto com Nicodemos, estão envolvendo o corpo de Jesus, preparando o corpo de Jesus, levando-o para o sepulcro, empurraram a pedra, sepultaram Jesus, e eles estão apressados porque eles não querem quebrar o sábado, e eles querem fazer isso na sexta-feira, no dia da preparação. E aqui os judeus também, né? Os judeus, quem é, mais uma vez, as autoridades romanas, os colegas de José, os outros senadores, eles também parecem ter a mesma preocupação com o sábado. Eles sabiam da lei que não podia ficar um corpo ali exposto pela lei do Antigo Testamento, especialmente no sábado. Então eles dizem para Pilatos: olha, quebre as pernas, apressem a morte desses 3 homens e eles sejam tirados, não é? Parece que ambos os grupos dos judeus e a dupla, né, José e Nicodemos, estão com a mesma preocupação. Parece, mas não é. Porque uns querem guardar o sábado hipocritamente, matando 3 homens, e já tinham matado Jesus. Enquanto que José e Nicodemos querem guardar o sábado, amando Jesus, sepultando Jesus. Os judeus, eles não entenderam o espírito da guarda do sábado. Eles viam o sábado apenas como um legalismo, apenas como uma regra. Eles não entenderam o que José entendia, o que Nicodemos entendia, que verdadeiramente guardar o sábado é por amor. É para Deus. Por amor a Deus e amando o próximo. Eles não tinham isso, os judeus. Eles eram meramente cerimonialistas. Mas José e Nicodemos não. Eles cumpriram a lei, não externamente,
Porque é isso que os judeus faziam. Parecia que eles eram obedientes ao sábado, mas eles odiavam a Deus, ao Deus do sábado. Eles odiavam a Cristo, eles odiavam os homens, eles eram invejosos, corruptos, eles eram hipócritas. É isso que tem a religião de muita gente, meus irmãos, também nos nossos dias. Uma religião cerimonialista, hipócrita. Mas José e Nicodemos não. Eles tinham a verdadeira religião. A religião que amava a Deus, a religião que amava o próximo. Eles se preocuparam com aquele homem, eles se preocuparam em dar um sepultamento digno àquele homem, enquanto que os outros dizem, quebra a perna deles, tira eles daí. Vocês percebem a diferença? Vocês percebem? Os judeus não entendiam o espírito do sábado, o que está por trás, qual é a atitude correta de você obedecer o mandamento, não somente do sábado, mas todos os mandamentos, porque todo mandamento, segundo Jesus, se resume em dois: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se você não ama, você não obedece. Paulo vai dizer, quem ama obedece aos mandamentos. Eles não amavam a Deus, a religião deles era hipócrita, cerimonialista, externa, apenas de aparências, mas a religião de Nicodemos, a religião de José, era uma religião sincera, verdadeira, de amor a Deus. Esse é o verdadeiro cristianismo, irmãos. E a grande questão para nós é, nós nos parecemos com José, nós nos parecemos com Nicodemos, ou nos parecemos com esses judeus aqui? Deus nos guarde disso, né? Mas eu queria, irmãos, meu último ponto hoje, já para nós encerrarmos o nosso estudo desta noite, apesar de que eu ainda quero ler com vocês rapidamente alguns versículos, mas eu quero falar brevemente da honra que está aqui. Há três aspectos de que esse sepultado ele foi honrado durante o seu sepultamento. Primeiro, ele foi sepultado por autoridades judaicas. Ele foi honrado por homens que tinham autoridade, que tinham poder. Aliás, somente eles poderiam fazer isso, somente eles. A mãe de Jesus não podia fazer isso, ela não teria acesso a Pilatos. Os outros discípulos de Jesus não teriam acesso a Pilatos. Mas José de Arimateia, como era um senador, como era uma autoridade, ele tinha acesso a Pilatos. Então, aqui nós podemos ver, irmãos, que só este ato em si já mostra que Jesus está sendo honrado. Não é que eu esteja dizendo que Jesus precise disso. Não é que eu esteja dizendo, irmãos, que Jesus precisa da honra de ricos e de poderosos. Não, não é isso. Deus me livre de dizer isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. É que aqueles homens honraram a Jesus com seus dons, com a sua autoridade, com seu dinheiro, com a sua riqueza. Eles usaram a autoridade de forma correta, porque Deus diz, Paulo diz, por exemplo, que Deus institui a autoridade para fazer o quê? O bem, lá em Romanos 13. E eles estavam honrando Jesus com a sua autoridade, com o seu prestígio, com o seu poder, com a sua riqueza. E aqui nós vemos a honra que é dada ao Senhor Jesus Cristo nisso, meus irmãos. O segundo aqui aspecto, irmãos, desta autoridade, melhor dizendo, desta honra que eles dão, é o gasto que eles fazem. Então, se você for ler aqui, irmãos, o sepulcro novinho, né? Podemos dizer assim, sepulcro novo de José. As especiarias, veja o versículo 40, diz, tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com especiarias, como é costume dos judeus na preparação, e quanto era? 100 arráteis, ou seja, como eu disse para vocês, por volta de 30 quilos, isso não era pouca coisa. Eles ofereceram o que eles tinham de melhor naquele momento, o sepulcro novo, as especiarias, melhor que eles tinham em boa quantidade. Ali Jesus estava sendo honrado. E eu repito, meus irmãos, não é que Deus precise dessas coisas, mas isso mostra o amor deles, que eles estavam honrando o Mestre Jesus. E Jesus já tinha falado disso, por exemplo, leiam comigo a sua Bíblia aí, no capítulo 12, vamos voltar um pouquinho à nossa Bíblia, né?
capítulo 12, verso 1 ao 7, capítulo 12, do verso 1 ao 7, sobre a generosa oferta do unguento feito por, diz aqui o texto, Maria. Jesus estava à mesa com Lázaro e Marta, servia, mas no versículo 3 diz: então Maria, tomando uma retel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhes com seus cabelos, encheu toda a casa do cheiro do unguento. Então um dos discípulos, que era Judas Iscariotes, hipocritamente, filho de Simão, hipocritamente disse, e que iria traí-lo, disse, versículo 5, por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. E aí disse Jesus o quê, irmãos? Olha o que Jesus diz, deixai-a para o dia do quê? Da minha sepultura, guardou isso. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. Ele está dizendo assim, eu sou mais importante que os pobres. Vocês têm que ajudar os pobres, claro. Mas não entendam que aqui existe alguém, como ele diz aqui, que é mais importante que qualquer outro, sou eu mesmo. E Maria me honrou. Ela me preparou para a sepultura. Ligando os textos, irmãos, quando esses homens oferecem um sepulcro novo, oferecem especiarias de grande valor, eles estão honrando Jesus. Jesus está sendo honrado aqui, né? Mas tem um outro versículo, em Mateus 27, 60, irmãos, que eu anotei aqui também, que eu queria ler com vocês também, Mateus 27, 60, em que se diz assim, né? E o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. Irmãos, tudo isso, sepulcro novo, as especiarias de valor, o cuidado que eles tiveram, o lençol limpo, envolver o corpo de Jesus com aquele lençol já tendo sido já preparado, e sepultaram Jesus no sepulcro novo. Jesus estava sendo honrado por eles, irmãos. Primeira coisa. Segunda coisa que nós podemos ver aqui, irmãos, primeira coisa, já falei a segunda coisa também, e uma terceira coisa que eu queria dizer para vocês, irmãos, é que este sepulcro novo, ele é uma espécie de cumprimento da profecia. Tem duas profecias que são cumpridas aqui, tá bom? Eu vou ler aqui Isaías, você não precisa ler agora, quem quiser ler pode ler, mas não você só ouça. Aqui Isaías capítulo 53, no versículo 9, que é uma profecia maravilhosa da vinda do Messias, diz assim, e puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Estava profetizado que era um rico que iria sepultar Jesus, e na sua morte, então, ele seria sepultado por José, o rico, e na sepultura de José. Mas tem outra profecia que se relaciona agora com o fato de que esse sepulcro era novo. O que é um sepulcro novo? Sepulcro em que ninguém foi sepultado, em que nenhum corpo apodreceu, nenhum corpo foi corrompido naquele sepulcro. É um sepulcro novo, que não viu o quê? Corrupção, que não viu apodrecimento. Isso honra também Jesus. Jesus não foi sepultado num sepulcro que já tinha visto corrupção, mas isso honra Jesus e aponta para a ressurreição de Jesus, eu quero destacar, e cumpre também a profecia. Eu iniciei o nosso culto de hoje lendo com vocês o Salmo 16. Eu queria que nós lêssemos um versículo do Salmo 16, um ou dois versículos do Salmo 16 agora. Vamos lá, rapidinho, irmãos, que diz assim, vejam,
Salmo 16, irmãos. Versículo 10. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja o quê? Corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a fartura de alegrias, a tua mão direita delícia perpetuamente. Não vais permitir que eu fique na morte, não vais permitir que o meu corpo veja, não vais permitir que o santo veja corrupção, mas tu vais me ver, tu far-me-ás ver a vereda do quê? Da vida, ressurreição. E veja como Paulo e Pedro interpretam esse versículo do Salmo 16. Vamos olhar para Atos agora. Atos, capítulo 2, versículo 22. Olha como Pedro interpreta esse versículo do Salmo 16, ele aplica a Jesus. Veja o que diz. Atos, capítulo 2, versículo 16, que diz assim. Perdão, capítulo 2, versículo 22, que diz assim. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis, a este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendeste, crucificaste, mataste pelas mãos dos injustos, ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. A morte não podia reter Jesus, a sepultura não podia reter Jesus. Aí olha o que ele diz no versículo 25. Porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Salmo 16. Aí ele diz, fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Aí Pedro interpreta e diz assim, homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que tinha escrito esse salmo, que ele morreu e foi sepultado, e está entre nós até hoje a sua sepultura. Ou seja, Davi apodreceu. O corpo de Davi foi corrompido, como acontece com todos os mortos. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria Cristo para o assentar sobre o seu trono, e antevendo isto, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, de que todos nós somos testemunhas. Jesus não apodreceu, Jesus não se corrompeu, Jesus ressuscitou. E aquele túmulo era novo para também apontar para isso. Não entrou corrupção no túmulo de Jesus, irmãos. Não entrou apodrecimento. Ali estava sendo honrado, porque aquele que morreu iria ressuscitar, vencendo a morte, vencendo a sepultura. A sepultura não venceu, o apodrecimento não venceu, a ressurreição venceu. Jesus ressuscitou. Mas vamos ler o último versículo de hoje, Atos 13:35. Paulo interpreta a mesma coisa. Atos 13:35, veja o que ele diz aqui. Ele diz assim, por isso também em outro salmo diz, não permitirás que o teu santo veja a corrupção, porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, veja Paulo dizendo agora, dormiu e foi posto junto a seus pais e viu corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja por notório, homens e irmãos, que por este se vos anuncia remissão dos pecados. Irmãos, Jesus foi sepultado com honra. As autoridades judaicas honraram Jesus com seu poder e com seus dons. Ele, irmãos, foi gasto com ele especiarias, um sepulcro novo. Eles honravam Jesus como Maria honrou Jesus, lá no capítulo 12, preparando Jesus para a sepultura. E mais, e por último, Jesus foi honrado porque a sepultura era nova, porque ela não tinha visto apodrecimento,
experimentado, não tinha acontecido apodrecimento ali, e porque aquele que foi sepultado não iria apodrecer, ele ressuscitaria no terceiro dia. Ele é o Senhor Jesus, que vence a morte, que vence o pecado, que vence o apodrecimento, e é nele que está a nossa esperança. Como Paulo diz, nele está a remissão dos pecados. Meus irmãos, eu queria encerrar. Hoje até avancei muito tempo, mas os irmãos tenham paciência, porque é um assunto bastante extenso que eu precisava lidar com vocês nesses detalhes, mas eu quero encerrar com alguns conselhos, meus irmãos. E o conselho primeiro que eu lhes dou é o seguinte: nós precisamos meditar na humilhação de Cristo, na sepultura de Jesus. Nós precisamos meditar e entender o significado. Aqui eu só lhes dei um vislumbre, mas eu lhes exorto a meditar e a pensar e a estudar mais esse assunto sobre o sepultamento de Jesus. Ele morreu, ele ressuscitou, ele foi sepultado para nos dar vitória sobre a morte e a sepultura, irmãos. Ele experimentou aquilo por nós. Vamos meditar nisso. Na medida que nós meditarmos e pensarmos e entendermos, devemos ser gratos e devemos ser consolados. Nós não devemos ter medo da morte, sabe? Nós não devemos ter medo da sepultura. Porque Jesus foi sepultado, Jesus morreu e ele venceu a morte, ele venceu a sepultura. Ele morreu e foi sepultado por nós. Então nós temos que ser gratos e devemos ser consolados. Mas outra coisa que nós devemos também fazer é lembrar o seguinte: quando ele foi sepultado, ele estava sendo sepultado como nosso cabeça, para que o pecado fosse sepultado para nós. Irmãos, ele já nos garantiu a vitória na sepultura. Paulo diz que nós devemos nos considerar mortos em Cristo. Mortos para quê? Mortos para o pecado. Quem morreu não peca mais. Assim, quando o pecado vier tentar você a fazer aquilo que Deus não diz para você fazer, lembra e diz: pecado, eu já estou sepultado para ti. Pecado, tu já estás sepultado para mim em Cristo. Eu posso dizer não ao pecado, porque Jesus já me libertou do pecado. Um segundo conselho, meus irmãos, é que não tenha medo dos homens. Não faça o que José fez, o que Nicodemos fez. Não tenha medo dos homens. Uma das coisas que Jesus ali na cruz estava operando era a libertação. E ele estava nos libertando do medo. Você não precisa ter medo de nada, sabia disso? De nada. Nem dos homens, nem do pecado, nem do diabo. Você está liberto do medo porque Jesus já te libertou na sepultura e você não precisa ter medo de nada. Você pode ter paz, você pode ter coragem. Então creia em Jesus, ame Jesus e tenha coragem de confessar Jesus. Não tenha medo de perder o que tiver que perder, porque você não vai perder nada. Lembre de Davi: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu posso perder tudo, mas eu tenho Jesus, acabou. Para mim, eu viver é Cristo e morrer é lucro. Então, tenha coragem, tenha amor. Você já está livre do medo no Senhor Jesus. Um terceiro conselho que eu quero lhe dar, irmãos, é que a sua religião não seja ritualista, não seja hipócrita como dos fariseus, como da liderança religiosa, que não amava a Deus, que não amava o próximo, que odiava a Deus, que matava os outros, mas que estava ali querendo cumprir o ritual. Isso não é cristianismo. O cristianismo é amar a Deus e amar o próximo. É o coração. Então eu devo guardar o domingo, eu devo me preparar para o domingo. Se é uma coisa que nós temos que aprender aqui com esse texto, é que nós devemos nos preparar para o domingo. Nos organizar para que o domingo esteja o quê? Livre para Deus. Mas nós não devemos fazer isso de forma legalista, como um ritual, mas por amor a Deus, amando o próximo, como gratidão e amor ao Senhor, como fez José e Nicodemos. E assim toda a nossa obediência só é obediência de verdade quando é obediência da fé e do amor. E seja assim no nosso caso, meus irmãos. E o último conselho que eu quero lhe dar: honre ao Senhor Jesus. Se José e se Nicodemos honraram Jesus tão belamente, sendo que eles ainda tinham pouco conhecimento, porque Jesus ainda não tinha ressuscitado,
eles possivelmente não estavam entendendo direito o que estava acontecendo. Eles eram um daqueles outros discípulos que estavam tristes com a morte de Jesus, não entendiam direito ainda o que estava acontecendo, mas eles amavam Jesus, e mesmo ainda naquela imaturidade e naquela incompreensão, eles honraram tanto a Jesus com seus dons, com a sua autoridade, com seu dinheiro, com seu poder, sem se importar o que eles podiam perder, mas eles honraram Jesus. Nós que entendemos tanto, nós que temos a carta aos Romanos, nós que temos o Novo Testamento completo, nós que temos os 4 evangelhos, nós que já entendemos tanto do significado do Senhor Jesus, irmãos, nós devemos honrar, temos muito mais motivo para honrar o Senhor Jesus, seguindo o exemplo de Nicodemos, de José. Então, honre Jesus com a sua vida, levante todo dia e diga assim: eu vou viver para Jesus, eu vou viver essa semana para Jesus. Honre Jesus com seus dons. Todos vocês têm dons, irmãos. Eu olho para vocês assim, eu sei que vocês não são iguais e sei que vocês têm dons diferentes. Eu já conheço vocês, né? E quanto mais eu conheço, eu sei que o irmão tem dom para uma coisa, tem dom para outra coisa. Honre o Senhor com seus dons, honre o Senhor com seus bens, com seus recursos. Nós não somos ricos, mas todos nós temos como honrar o Senhor com aquilo que Ele tem nos dado, porque Ele é Deus, porque Ele é Deus homem, vindo do céu para a nossa salvação. Então eu quero lhes dar esse conselho também. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos. Jesus morreu e foi sepultado para que nós pudéssemos viver. E nós estamos vivos nele hoje, graças a Deus, pelo poder do seu Espírito Santo. Amém. Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor nos fortaleça, nos abençoe cada vez mais. Senhor, nosso Deus, muito obrigado, porque nós pudemos hoje à noite, Senhor, estudar este trecho tão precioso. E pela sua grande misericórdia, Senhor, opere em nossa vida para que nós possamos, Senhor, seguir o exemplo de José e Nicodemos, crendo, amando e corajosamente servindo ao Senhor. Possamos entender o significado da sepultura como a humilhação do Senhor, como a comprovação final da sua morte, crendo que da morte e da sepultura brotou a vida e a ressurreição. Que nós não precisamos temer o pecado, nem temer os homens, nem temer a própria morte, porque Jesus está vivo. Ele é a primícia dos que dormem, como Paulo diz em 1 Coríntios 15, e que nós possamos viver nessa alegria de que a sepultura foi vencida por Jesus, que não viu a corrupção. Nele a remissão, e nós estamos remidos nele. Que nós possamos ser gratos, Senhor, e ser corajosos, cheios de amor e de fé e de alegria, e levar essa esperança aos que não têm. Faz isso, Senhor, na nossa vida e através de nós, em o nome de Jesus, e na nossa querida igreja, em cada irmãozinho da nossa igreja. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém.